Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Abace. Hoje nós vamos tratar de um tema que é o coração da tranquilidade de todos nós, o nosso plano de saúde. Queremos transformar termos técnicos em respostas práticas para o seu dia a dia, garantindo que o BC Saúde continue sendo o seu porto seguro. Hoje nós estamos recebendo aqui Sérgio Caracas, que é o gestor de saúde do BC Saúde, e o Rodrigo Colares, que é membro do Comitê Gestor de Saúde, e também o senhor José Linaldo Aguiar, que é o diretor de Relações Institucionais da ABACE. Estamos com os três aqui para bater um papo mais descontraído para tirar todas as suas dúvidas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Daniela. Obrigado. Eu quero começar falando, né, sobre um tema que é bastante, todos os né, usuários ali do plano de saúde acho que acaba se preocupando, né, muito com essa questão de sustentabilidade do plano. E a minha primeira pergunta que eu quero direcionar ao Sérgio, né, que seria... muito se fala sobre o uso, né, de dados para decidir ali o futuro de um plano de saúde, né? E como o estudo epidemiológico, né, definiu as patologias do programa Vencer, e por que ele foca em doenças crônicas específicas ao invés de ampliar para todas elas? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Daniela. Essa pergunta já começa esquentando os nossos motores e é muito interessante, porque diariamente eu recebo questionamentos dos nossos beneficiários justamente pedindo para incluir novas patologias. Por que é que a patologia A ou a patologia B não está incluída no Vencer? E a gente precisa resgatar o verdadeiro objetivo do Vencer. Como é que ele surgiu e qual o propósito dele? O Vencer, ele, ao longo do tempo, ele perdeu um pouco até o seu sentido, e eu acho que essa oportunidade de resgatar, porque muitas pessoas consideram o Vencer, Linaldo, como quase um benefício financeiro. Eu vou ter o reembolso do meu medicamento, vou ter a isenção daquele exame. E não foi essa a concepção original dele. O Vencer, ele foi concebido em 2010, foi quando ele foi lançado, e para patologias realmente específicas, para um conjunto limitado de patologias. E o que definiu isso, essas patologias, o próprio governo federal considera que são doenças crônicas. E as doenças crônicas, que inclusive tem uma nomenclatura também internacional, também acomete a maior parte da população mundial, a gente pode se concentrar nas cardiopatias, nas doenças oncológicas, nas crises metabólicas, nos problemas metabólicos e também neurológicos, como Alzheimer e Parkinson. Então, o nosso benefício está concentrado nisso. E foi por isso que ele foi concebido, porque ele acomete a maior parte da população. Então, nós vimos no programa como uma oportunidade, se a gente for tratar preventivamente aquilo que afeta a maior parte, teria um reflexo positivo financeiramente também para o nosso programa. Então, é um ganha-ganha. A gente tem um cuidado maior com aquelas patologias que mais afetam os nossos beneficiários e, ao mesmo tempo, cuida da parte financeira do nosso programa justamente com um trabalho preventivo para essas doenças. Mas nós fizemos depois um estudo epidemiológico para atualizar isso, foi feito em 2021, para a gente ver, ainda estamos atual com essa questão, essas patologias ainda são aplicáveis, são as que acometem mais a nossa população, e o resultado desse estudo epidemiológico de 2021 foram exatamente as mesmas patologias. Por isso que, nesse momento, permanece inalterada a cobertura, são os mesmos desde 2010, e não há previsão de inclusão de novas patologias. Não quer dizer que no médio prazo, no longo prazo, com a mudança do perfil etário, com a mudança da nossa população, isso não possa ser revisto. Alguma patologia pode entrar e outras podem sair do programa Vencer. Perfeito. Pode falar, Linaldo. Ô Sérgio, me veio à mente agora uma pergunta sobre nós termos iniciado essa nossa conversa exatamente pelo programa Vencer. Né? Nós somos uma associação de aposentados, né? Vocês, quando estavam se preparando para esse podcast, organizaram as perguntas, as respostas, claro, né? E o que você acha, assim, por que chamaria a atenção iniciar o nosso podcast com o programa Vencer? Como você enxerga isso aqui no nosso contexto da conversa sobre o BC Saúde como um todo? Eu vejo que essa pergunta surgiu até porque é a primeira coisa que vem à mente dos nossos beneficiários. Digamos que a maior parte
não está com aquela doença grave, sendo internado ou indo ao médico. Eles estão no seu dia a dia. E seu dia a dia você tem as medidas preventivas, você tem os seus remédios de uso diário. Então, eu acho que o Vencer surge naturalmente. Você fala, poxa, a minha patologia não é incluída no programa. O que o programa pode fazer de forma preventiva para nós? E eu acho que tem muito o que fazer. Eu acho que o nosso programa pode avançar e não é só no Vencer. Sim. Tanto que a gente avançou, a gente implementou também em 2021 o APS, Atenção Primária à Saúde, como uma porta de entrada, um acompanhamento para os nossos beneficiários. Então, isso é até mais importante que o Vencer. Se a gente for parar para pensar, Linaldo, mais do que você ter um acompanhamento daquela sua patologia que já está instalada, é você ter um acompanhamento de um clínico geral, que possa ver desde o início a sua evolução e atuar de forma preventiva para que novas patologias não surjam. Então, eu vejo assim como bons olhos essa preocupação dos beneficiários, quando falar de Vencer, mas eu convido a todos a refletirem sobre como você quer tratar a sua saúde de forma preventiva. E tem muito o que ser feito. Temos que muito evoluir. Me parece que pouquíssima gente conhece a nossa clínica de atenção primária à saúde. Eu acho que em algum momento vocês vão falar, salvo engano, ou não. Se não falar, a gente pode abordar isso, porque a gente quer evoluir, queremos evoluir com esse tema. Eu acho que a prevenção é muito melhor do que a correção. É melhor para a saúde e é melhor financeiramente para o nosso programa. Ok, Sérgio. Vamos seguir aqui agora e a minha próxima pergunta vai ser para o Rodrigo, né? O BC Saúde, ele tem buscado bastante ali a eficiência. E como a centralização, né, dos processos ajudou a unificar os critérios de autorização, garantindo que um cardiologista, por exemplo, avalie casos cardíacos, um oftalmologista avalie os casos oculares e, dessa maneira, trazendo mais segurança técnica ali, né, para os beneficiários. Como que vocês têm desenvolvido essa parte? Tá certo. Boa tarde a todos. Primeiro, vamos falar como é que era, né? Nós não temos condições de manter 10 equipes completas nas 10 cidades sedes do Banco Central. Né? Porque você teria que ter um médico especialista em todas as especialidades médicas. Isso não, é financeiramente inviável. Né? E até porque as pessoas iam ficar bastante ociosas. Se aqui em Brasília nós temos 13 mil pessoas, em Belém, por exemplo, tem 400 pessoas. Sim. Quer dizer, vou ter que manter, de repente vou ter mais médico do que beneficiário. Né? E a outra questão é a padronização. Por quê? O critério para você conceder, se autorizar um procedimento ou não, ele não pode ser pessoal, ele tem que ser técnico. Então, já pensou um ortopedista olhando se a cirurgia cardíaca é necessária? É uma coisa um pouco complicada. Como é que acontecia nos regionais? Ou era um médico generalista que Sim. avaliava lá, ou mesmo enfermeira, ou em alguns casos, que é pior do que essas duas situações, o próprio coordenador, que não tem formação médica, dizia sim ou não. Quer dizer, qual era a tendência? Era sempre sim. Né? Isso é ruim para o programa, porque fica caro, e é ruim para o participante, porque uma das funções da autorização é você, inclusive, se prevenir de procedimentos não necessários. Sim. As pessoas ficam, mas como o meu médico vai receitar? As pessoas ficariam espantadas de ver a quantidade de vezes que começa uma discussão e depois a auditoria do Banco Central chega à conclusão, consegue convencer a outra auditoria de que o procedimento mais adequado para curar esse problema é outro. Sim. Certo? Agora uma coisa, essa questão da centralização, ela gerou um pouco de tumulto na largada, porque foi da centralização, porque foi na autorização, né? Mas isso aí é uma coisa muito maior. Na realidade, a gente chama de centralização descentralizada. O que quer dizer isso? Até 2020, 2019, cada regional fazia tudo para a sua cidade, certo? A partir de 2020, 2021, a gente começou um processo que continua em curso de centralizar todos os processos em alguma cidade. Porque as pessoas digam, centralizar é Brasília. Não, centralizar é você colocar num lugar qualquer que seja ele. Então, por exemplo, o Vencer, que nós acabamos de falar, quem gerencia para o Brasil inteiro é Recife. A CACI, quem gerencia para o Brasil inteiro é Fortaleza. Né? E por aí vai. Em todas as regionais nós temos processos centralizados,
né? De maneira que não é mais eu faço tudo aqui. O que eu faço para todos. Ou seja, eu sou um especialista, eu tenho mais casos acontecendo, então eu consigo desenvolver melhor a minha expertise e com isso eu faço melhor o serviço. E um receio, né? Não para os aposentados não tem mais esse receio, mas que os ativos têm. Ah, minha regional vai fechar. No momento que você, regional, faz esse trabalho para todo mundo, para o Brasil inteiro, para você fechar a regional, você tem que acabar com aquele serviço. Por quê? Porque senão ele não vai ser mais realizado, né? Então, se alguém quiser saber mais detalhes sobre esse processo de descentralização localizada, na minha prestação de contas, penúltima, Sim. tem lá uma relação com quase todos os processos que foram descentralizados. Então é um bom lugar para as pessoas pesquisarem. Mas a centralização não foi mais Brasília. Na realidade, se você for olhar, foi menos Brasília Sim. e mais cada um. Por quê? Porque agora é o seguinte, para você fechar Recife, você tem que acabar com o VC. Para você fechar Fortaleza, você tem que acabar com a Caci. Então, na realidade, foi uma descentralização Perfeito. que foi feita. Quem sabe até me veio à mente agora a ideia de, ouvindo cada um, o Sérgio, o Rodrigo, né, tratando de tópicos específicos do programa, às vezes, quando a gente grava um podcast, disponibiliza no YouTube, né, nem sempre as pessoas acompanham aquilo, infelizmente, né? Sim. A gente solta aqueles, como é que você chama tecnicamente? Cortes, um corte, né? pílulas. Um corte, a pessoa assiste ali um minuto Sim. e pouquinho e tal, sobre aquele tema específico, né? De repente, quem sabe a Abassi, pelo menos para atender prioritariamente os seus associados, ela possa incluir na sua comunicação digamos, em acordo com o Sérgio, lá na gestão do BC Saúde, né? Informações, tópicos de informação sobre o BC Saúde, né? Sim. Aproveitando que a gente está tratando do tema aqui, começamos com o Vencer, falamos um pouquinho da clínica de APS, né? Atenção Primária à Saúde, de centralização, de autorização. Então você vai criando tópicos que, de repente, a nossa comunicação Com certeza. pode, claro que eles aprovando os textos e tal, a gente pode ter essa dinâmica de comunicação. Ajudar a esclarecer melhor, né? Ficaria não apenas o podcast, mas outras formas de comunicação que a gente pudesse usar para ajudar o associado a conhecer melhor o que está acontecendo no plano de saúde. Com certeza. Rodrigo, e a minha próxima pergunta agora é em relação à questão de custos, né? Que a gente sabe que a saúde no Brasil, ela tem um custo alto, né? E é uma preocupação para todos nós que somos beneficiários e usuários de plano de saúde. A gente sempre se preocupa, né, com reajuste. Será que, né, vai aumentar muito? Como é que vai ficar essa questão? E para você, né, que faz parte do comitê gestor, né, eu gostaria de saber o que o comitê tem feito, né, no dia a dia para garantir, né, que o programa continue financeiramente saudável diante de todos os aumentos que a gente sabe que tem, né, que existem em relação à saúde no Brasil. Certo. Bom, a gente tem procurado trabalhar bastante em parceria com a gestão. Tá? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Mas por que você não fala para a gestão fazer isso? Não adianta você... A gente define prioridade, define caminho, mas prazo quem tem que dar é a gestão. Sim. Não adianta eu chegar para a gestão e falar assim, me entregue isso em 3 meses. Você fala assim, só tem condição de em 6. Aí, se a gente pressionar, o que vai acontecer na prática? Eu já fiz isso muito como gestor. Eu prometo e não cumpro. Eu prometo 3 meses e entrego nos 6 meses que era o meu prazo, porque você não tem como entregar. Então, a gente tem procurado primeiro nessa parceria para não pressionar, que a gente acredita que com isso a gente consegue mais entregas, vamos dizer assim, né? A segunda coisa que a gente fez foi o seguinte, nesses primeiros 2 anos do mandato, quer dizer, eu e os outros 2 eleitos, né? Junto com a gestão sempre, nós procuramos mexer nas regras do PAS-BC que não dependem da alteração da lei. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, o nosso salário não acompanha a inflação médica. Sim. Eu gostaria muito que o indexador do salário fosse a inflação médica, mas não é. Mas os custos do PAS-BC andam com a inflação médica. Então, os custos aumentam independente do nosso salário aumentar ou não. Sim. E a contribuição nossa ao PAS-BC só aumenta com o aumento de salário. Então,
nós tivemos que mexer um pouco e vai continuar tendo que mexer sempre, enquanto você tiver na receita salário e na despesa inflação médica. Você vai ter que estar sempre mexendo, senão uma hora você não vai ter mais como sustentar isso. Né? O que a gente fez, por exemplo, nesses 2 anos? Não cobrava sobre honorários advocatícios. Sim. E não cobrava sobre benefício especial. Passou a cobrar. Isso ajuda, mas não resolve. Tá? Por quê? Porque a estrutura de remuneração no banco mudou de 30, 40 anos atrás. Então, nós vamos ter que ajustar isso. Né? Agora, nós pedimos um estudo atuarial para a gestão fazer um estudo atuarial para quê? Para a gente poder olhar 10 anos para frente, 20 anos para frente. Hoje eu só olho para trás com base no relatório de gestão. Pessoal, aconteceu isso, mas eu vou falar assim, olha, deu errado. Eu não vou ter como olha, vai dar errado, então, portanto, nós vamos tomar essa medida para evitar chegar nesse lugar. Então, vai ter esse estudo atuarial, a gente tem essa visão de longo prazo. Algumas medidas intermediárias a gestão propôs e a gente aprovou na questão de alguns relatórios junto com a área de contabilidade do banco, que vai permitir a gente ver, vamos dizer assim, o curto prazo. A gente só via para trás. Sim. Com essa mudança de procedimentos, nós vamos conseguir ver ainda o curto e médio prazo. Mas para a gente ver no longo prazo, depende desse estudo atuarial para saber o seguinte, é só aumentar a contribuição? Não, não é. Só aumentar a contribuição não resolve porque você continua com distorção. Você tem que ver o seguinte, isso aqui é que está dando problema, portanto eu tenho que mexer nesse item. Sim. E esse estudo atuarial vai mostrar isso para a gente, que deve ficar pronto ainda esse ano ou no início do ano que vem. A gente tem que ver porque é uma coisa muito complexa esse estudo. Perfeito. Nós vamos seguir agora, a gente vai tratar sobre agilidade e transparência, né, no processo, que acho que isso é algo que todo beneficiário de plano acaba se preocupando também. E a minha pergunta agora vai para o Sérgio, né? Que é uma dúvida, quase que uma dúvida de ouro aqui, eu acho que todo beneficiário acaba tendo essa mesma dúvida, sobre quem deve pedir, né, a autorização. Se for no credenciado, o prestador resolve, mas se for livre escolha, a responsabilidade é do associado. Como lidar com essa questão em relação à documentação médica? Como que isso funciona realmente no BC Saúde? A pergunta é simples, mas a resposta é complicada. Porque quando a gente fala de autorização, Daniela, a gente tem diversas situações que são diferentes uma da outra, Linaldo. Então, eu vou tentar exemplificar alguns casos para ver se fica fácil para os nossos ouvintes, mas é importante dizer o seguinte, realmente o processo de autorização pode ser complexo, principalmente numa cirurgia onde muitas documentações são necessárias. Então vamos colocar a regra de ouro. A regra de ouro é assim, o Banco Central, o BC Saúde procura ampliar sua rede ao máximo que puder, ter a maior quantidade de credenciados que é possível. Se a gente consegue viabilizar, entrar no acordo comercial, a gente vai tentar credenciar para desonerar o trabalho do beneficiário. Então, nessa linha, o credenciado sabe como apresentar um pedido. Então, seja uma cirurgia, seja uma odontologia credenciada, seja um médico credenciado, seja um cardiologista credenciado, seja um laboratório credenciado, todos eles sabem exatamente o que eles têm que pedir para o programa. Então, sempre a preferência é que o pedido seja feito pelo credenciado. E aí entra a segunda etapa, tá, mas é um livre escolha. Eu vou escolher o profissional que eu vou. Em que medida esse livre escolha? Será que é somente o cirurgião da cirurgia que vai realizar a sua cirurgia? Se for somente o cirurgião, provavelmente ele vai encaminhar para o hospital onde você vai fazer a cirurgia. O hospital vai reunir toda a documentação e mandar para a gente. Então veja que teve aí, apesar do cirurgião ser não credenciado, ser livre escolha, o processo todo foi encaminhado por um credenciado que foi ao hospital. Também pode acontecer de você fazer um exame de saúde, o preventivo, num médico não credenciado, que vai te receitar um determinado exame, Linaldo. E aí ele vai te entregar isso e você vai onde? No seu laboratório de confiança. Se o seu laboratório for um credenciado, esse laboratório que vai entrar com pedido para a gente. Então veja, mais uma vez, o beneficiário não precisou se envolver. Sim. Agora, se o médico fez o pedido, você vai num laboratório que não é credenciado, aí você passa a ter a responsabilidade 100%. Você tem que juntar todas as documentações
que são necessárias para a gente analisar, como o Rodrigo falou nas questões anteriores, a questão de autorização, ela passa por uma questão complexa, que é uma regulação. A gente, na regulação, que é o processo de analisar aquele pedido, a gente analisa a pertinência técnica, médica, se aquela é a melhor solução, se não é. A gente tem que ver se está previsto nos nossos manuais, no nosso regulamento, se aquilo é coberto pelo nosso programa, se os quantitativos solicitados estão corretos, se os materiais solicitados são adequados, se os preços praticados são preços republicanos dentro de uma razoabilidade de mercado. Tudo isso é analisado no processo de regulação. Então, no livre escolha, você tem que dar todas as informações pertinentes. Me permita colocar um exemplo que é muito importante, que eu tive visitando a Praça de Porto Alegre, que os colegas de lá colocaram. Ele falou, nós temos muita dificuldade de conseguir reembolso de anestesia. Por que, por exemplo, no exame de colonoscopia, que a gente sabe que vai ter anestesia, o plano simplesmente já não reembolsa? Eu coloquei para o pessoal o seguinte, você sabe qual é a complexidade da anestesia envolvida? As pessoas não sabem que existem, por exemplo, mais de 12 portes anestésicos. Portes quer dizer o nível de complexidade da anestesia. Pode ter porte 1, porte 2, porte 3. Então, é preciso vir no pedido médico a especificação para a gente analisar se aquele porte é adequado, para a gente até fazer um reembolso adequado. Sim. Então, por isso que a informação tem que ser completa. E uma colonoscopia, você pode ter uma pessoa de 60 anos usando um porte simples, um porte 1, porte 2, e você pode ter um jovem de 20 anos com um porte mais complexo, dada as patologias, as comorbidades que ele tem. Então, veja que a gente sempre sugere, use a rede credenciada, entre sempre pela rede credenciada. Se você fizer o livre escolha, recomendamos, Linaldo, que a pessoa entre no nosso portal, que é bcb.gov.br/bcsaúde. Lá existe um capítulo especial sobre autorizações. Lá em autorizações está exatamente detalhado quais são as documentações necessárias para cada procedimento. E muito importante que as pessoas esquecem, Linaldo. Muitas pessoas acham assim, eu vou fazer no livre escolha, eu posso fazer e depois eu vou pedir reembolso. Tem muitos procedimentos que você tem que pedir autorização prévia, mesmo sendo livre escolha. Sim. Daniela, guarde isso. Essa é uma das maiores razões de não aprovação de reembolsos e devoluções. A pessoa não pediu aprovação prévia para algo que é previsto no nosso regulamento. Certo. Então, os procedimentos precisam ser pedidos a autorização, mesmo para o livre escolha. Maravilha. Acho que é importante indicar bem para as pessoas fontes de informação como essa que o Sérgio acabou de falar, né? Para que as pessoas, recebendo esse recado, elas possam guardar em algum lugar que, olha, eu nunca mais vou fazer um pedido de autorização depois de realizar o procedimento, né? Sim. Acho que isso acontece bastante. E aproveitando que o Sérgio mencionou sobre escolher o credenciado, eu como usuário, eu vejo na prática como é importante você escolher uma clínica. Ele deu o exemplo da videocolonoscopia, né? Você escolher uma clínica onde a equipe toda, ou a clínica toda é credenciada, né? Sim. Então você escolhe o seu médico e na hora de fazer o procedimento, por exemplo, a anestesia já é contemplada. Então não precisa de você ir buscar anestesia em outro lugar. Você já sai de lá tranquilo, sabendo que aquela clínica vai providenciar tudo junto ao BC Saúde. Sim. É isso mesmo, né, Sérgio? Exatamente. Inclusive, eu fiz, Linaldo, no começo do ano um exame de colonoscopia e eu não me preocupei com nada. Fui numa clínica credenciada, a parte do exame em si, a parte anestésica, foi toda providenciada pela clínica. Agora, um exemplo que você citou que parece que acontece com uma certa frequência é você precisar de uma cirurgia. Você está internado num hospital credenciado, né? E o cirurgião que você escolheu ou alguém recomendou, ele não é credenciado, mas ele lembrou que é possível que o cirurgião que vai atuar naquele hospital, não sei se ele já pertence ao corpo médico do hospital ou não, né? Tudo pode ser feito pelo hospital. Pode ser que seja assim, imagino, né, Sérgio? Na maioria das vezes, Linaldo, porque os hospitais, na sua grande maioria, não possuem um corpo clínico próprio. Perfeito. Os corpos clínicos são abertos. Perfeito. O que varia é que, às vezes, o corpo clínico é aberto, mas a remuneração é paga pelo hospital. O hospital
também tem acordo com a gente daquele valor correto. e remunera o cirurgião de corpo clínico aberto. Em outras situações, o médico diz assim, não, eu recebo a parte, vai cobrar um valor particular de você, Sim. mas você faz pelaquele hospital. Mas quem entra com pedido é o hospital. O hospital Perfeito. sabe perfeitamente todo o processo. Perfeito. Aí, nesse caso, Guinaldo, se vem um pedido de autorização, o que vai acontecer? A nossa autorização vai emitir 2 guias. Vai emitir uma guia para o hospital, que é credenciado e que está no nosso programa, e vai emitir uma guia de livre escolha para depois você pedir o reembolso. Ok. Perfeito. Muito bom, Sérgio. Obrigado. E a minha próxima pergunta eu vou direcionar para o Rodrigo. É um tema, assim, às vezes um pouco espinhoso quando a gente se fala sobre tempo, né? Muitas vezes a pessoa acha que existe, né, uma demora maior do que o que deveria acontecer na realidade. E aí eu quero te perguntar, Rodrigo, exatamente sobre isso, né? Quando as pessoas reclamam muito, né, sobre essa demora de uma autorização ou algo nesse sentido, mas na realidade, quando caso a caso vai ser analisado, a gente acaba descobrindo que muitas vezes o pedido nem chegou, né, ao PAS-BC. E aí, com esse novo sistema de copiar, né, o participante ali no e-mail, tem ajudado a saber, né, realmente se o problema está ali na clínica, no hospital, onde a pessoa está se consultando, ou se realmente aconteceu alguma coisa no plano de saúde. Como é que tem sido essa experiência? Acho que todos nós já passamos pela experiência, né, de ligar para o médico, para o hospital, e eles dizer, estou aguardando a autorização do plano, né? E antes de julho do ano passado, ao longo do ano passado, a gente colocava a culpa em quem? A culpa no PAS-BC, no BC Saúde. Por quê? Porque não saiu a autorização. No ano passado implantou essa sistemática de que no momento que o prestador pede a autorização, ele recebe uma resposta confirmando que recebi o seu pedido com cópia para o participante. Então, a dica é o seguinte, você recebeu o e-mail do PAS-BC? Não, então não foi pedido ainda. Essa é para você saber. Comigo, no ano passado, nas 3 vezes que eu precisei, a secretária falou assim, não, estou mandando agora. Foi um dia, uma semana, 10 dias depois que ela foi encaminhar o pedido. Como era eletivo e era lá bem para frente, não teve maior problema. Isso, porque eu fiquei cobrando. Tá? O que acontece? Para a gente é o procedimento, para ela é mais um. Sim. É igual você faz obra em casa, né? Para você é a obra. Para o cara da obra lá é mais uma obra. Ele não tem estresse nenhum, você que fica com todo o estresse. Né? Então é importante dizer o seguinte, que isso acabou em relatos nos grupos de WhatsApp, as pessoas têm falado isso, que, poxa, ficou mais tempo no prestador, que poderia ser imediato, porque o pedido pode ser imediato, dependendo, se não houver uma complexidade maior, como o Caracas colocou aqui, podia ser imediato, do que no PAS-BC. Demorou uma semana para mandar e o PAS-BC autorizou em 3 dias. Claro, pode demorar 1 dia, 2 dias, uma semana, dependendo do procedimento e dos processos que ele tem que passar. Né? Quando é uma cirurgia, como o Caracas falou, é mais complexo, então leva mais tempo, tem negociação, esse negócio todo. Então, a verdade é que hoje está transparente, vamos dizer assim, não melhorou o prazo. Tá? O prazo continua o mesmo, mas ficou transparente que a maior parte dos atrasos está no prestador e não no PAS-BC. Só ficou transparente, não ficou mais rápido, não ficou mais devagar nem nada, mas agora você sabe. E se ficar lá no PAS-BC, a melhor forma, você tá no PAS-BC, a melhor forma de saber é ligando para lá ou mandando e-mail. Se não for urgente, manda um e-mail. O telefone, você tem uma informação menos completa, mas é imediato, né? O e-mail demora um pouco, aparece lá 30 dias de resposta, mas porque é uma resposta padrão. Eu nunca demorou 30 dias, nenhuma demanda que eu fiz para o PAS-BC. É uma semana, 3 dias, 5 dias, é uma coisa assim, ou 1 dia mesmo. Né? Então, na realidade, é importante isso. Se você precisa de autorização, como é que eu sei onde é que o processo está parado? Você recebeu o e-mail?
está no PASBC. Você não recebeu o e-mail, o teu médico ainda não mandou o pedido. E aí, não tem como a autorização voltar se ela não foi pedida. Sim. E fica um pouco complicado. Maravilha. E a minha próxima pergunta agora vai para o Sérgio novamente, né? Aqui seria mais em relação à questão de uma dica prática, né? Em relação a esse monitoramento que a gente estava conversando aqui agora com o Rodrigo, né? Por que é fundamental realmente ter esse monitoramento do atendimento e por que as eventuais, né, demoras geralmente significam que o plano está negociando preços de materiais para proteger o orçamento do programa. Tem algo realmente nesse sentido? Como que funciona? Daniela, vamos dar um passo atrás antes para o pessoal entender a complexidade, como o Rodrigo já falou, sobre os prazos de autorização. O nosso prazo, nosso SLA, que é o Índice de Tempo de Resposta das Demandas, é de 15 dias corridos a partir do momento que a gente recebe a demanda do prestador. Mas eu vejo que muitos colegas falam, mas caracas, não está demorando 15 dias, o meu demorou 20 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias. Por que isso acontece? Sendo que, olha, o prazo da INS é de 20 dias corridos, o nosso é 15. E a gente consegue cumprir 15 quando todos os requisitos são cumpridos pelo credenciário. Então vamos lá agora, quais são esses requisitos? O que pega para que a autorização não saia rápido e por que é importante depois o monitoramento? Primeiro, é importante entender que a saúde, como eu já mencionei na minha primeira fala, está cada vez mais complexa. Só para vocês terem uma ideia, tudo que é procedimento, tudo que é medicamento tem um código chamado TUS. A ANS ela padronizou para tudo ter um código. Aquele medicamento tem um código TUS, aquele material tem um código TUS, aquele procedimento tem um código TUS. Quando um credenciado faz um pedido, ele relaciona os códigos TUS que ele pretende da autorização, inclusive dos materiais. E aí nossa equipe tem que analisar primeiro se os códigos TUS são pertinentes. Eu posso dizer para vocês que não é raro as ocasiões em que pode ter um código TUS pedido erradamente. Às vezes um código está incluído dentro do outro. Você faz um serviço que está incluído dentro do outro. E o credenciado envia os dois códigos. Eu não posso pagar dois códigos, sendo que um é redundante. Eu tenho que pagar o código principal. Perfeito. Essa é uma das razões que a gente analisa e a regulação tem que pegar. É obrigação legal. Nós gerimos recursos públicos. Nós temos obrigações legais e temos que cuidar do bem público. Então não podemos pagar coisas indevidas. Outro problema são os materiais. Os materiais podem vir num quantitativo errado e podem vir num valor exageradamente caro. A gente tem hoje, com a centralização, Linaldo, a gente sabe exatamente quanto custa cada material em qualquer lugar do Brasil. Então a gente pode falar de forma inequívoca se algo está sendo exagerado ou não, e a gente tem que entrar numa fase de negociação, que é uma das questões, uma das perguntas que você colocou, Daniela. Sim. Então, pode haver uma demora da negociação. A gente tem um embate com o credenciado dizendo isso está muito caro, não é esse preço que eu posso pagar, e essa negociação se estender. Às vezes, essa discussão, ela também invade a questão técnica. O médico diz que precisa de um material e a gente diz, doutor, não foi justificado isso adequadamente. Precisamos de mais dados, mais justificativas. E às vezes essa justificativa não vem, ou demora para vir. E aí, novamente, a conta pode cair em cima da gente, né? O beneficiário fala, está demorando, o BC Saúde está demorando para aprovar, quando na verdade o médico está demorando para justificar a aplicação daquele material. Por isso, a gente criou ferramentas de acompanhamento, toda a conversa entre a nossa equipe médica e a equipe médica, o médico assistente ou o hospital, é feita por e-mails, há trocas de informações, solicitando justificativas complementares. Isso vai sendo registrado no sistema e o nosso beneficiário tem todo o direito de saber como anda o processo dele. Se ele ligar aqui em Brasília no 3414-3900, que é o nosso canal de atendimento, e pedir para falar com os nossos atendentes, eu quero saber como anda o meu processo de autorização. Eles vão te dizer onde que está pegando. Está tendo problema de justificativa médica? Está tendo problema de negociação de material? Aí o beneficiário pode até atuar. Pode atuar junto ao seu médico, assistente e dizer, doutor, não está sendo justificado completo. O meu programa de saúde não vai aprovar isso que está sendo pedido. Então a gente pode ter o beneficiário mais do nosso lado. Então essa importância é fundamental acompanhar com o nosso atendimento, porque o beneficiário pode ser o nosso parceiro nessa relação com o credenciado.
Assim, sabe o Pode que me veio à mente agora? Essa questão dos nossos interlocutores, né? De vez em quando a gente ouve falar, gente, uma coisa é o plano de saúde de uma instituição como o BC. Sim. O próprio BC tem a sua equipe que administra, né? Outra coisa é um plano de saúde público aí, né? Que tem suas equipes grandes, imagino eu, né? Quando você citou, fiquei pensando, quem será que fica do nosso lado aqui? Onde fica esse pessoal? É uma equipe de médicos do Banco Central, uma equipe de analistas, auditores, o que seja, né? Talvez essa curiosidade as pessoas tenham. Daria para você dar uma palhinha sobre isso? Nós temos um contrato de gestão. Na verdade, assim, a gente contrata, são terceirizados, a gente fez uma licitação, nós fizemos uma licitação, perfeito. fizemos uma licitação pública, uma empresa ganhou para fornecimento de postos e serviços. Então, eu diria o seguinte, o nosso corpo funcional, atualmente, nós temos 22 servidores em Brasília, e temos, se você multiplicar uma média, 3 servidores por praça, multiplicar por 9, mais 27, 22 com 27, temos aí uns 50, 49 servidores atuando na saúde. Mas nós temos outros 280 terceirizados atuando na gestão do BC Saúde, que responde a gente. Sim. Nós somos praticamente gestores, Linaldo. Nós trabalhamos para que a coisa funcione, para que os processos funcionem. Mas nós temos médicos, enfermeiros, nós temos técnicos, especialistas em geral, especialistas, né? Em saúde. Só para ter uma ideia, a nossa médica-chefe da regulação, ela está com a gente desde 2013. A nossa especialista em regulação está com a gente desde 2012. Pessoas que estão mais tempo na saúde do que eu mesmo à frente da saúde. Rodrigo saiu em 2021, eu entrei em 2021, estou há 5 anos. Então tem profissionais lá que estão com a gente há mais tempo do que nós. Eu acho que mostra bem toda a estrutura montada no Banco Central, né? Ou com servidores da casa ou com terceirizados para nos atender, né? Acho que é importante as pessoas saberem disso. Né? E outra coisa, o Banco Central não tem médicos, não tem profissionais. O Ministério Público proibiu, nós tivemos um TAC com o Ministério Público. Por que não tem médico no Banco Central? Porque o Ministério Público proibiu. Então tem que contratar externo mesmo, não é uma opção do Banco Central. Pessoalmente, eu não sabia que tinha uma equipe grande de 280 profissionais, né? Considerando os profissionais que fazem o atendimento, a equipe de atendimento, a equipe de triagem das autorizações, a equipe de regulação, a equipe do contas apagados, credenciados, que faz análise. Só para dar uma ideia, Daniela, de um número de economia que nós trouxemos, nesse processo de centralização de materiais, que aqui falou negociação de preços de materiais específico, como você colocou. Só em 2025, Linaldo, foram mais de 30 milhões de economia em materiais ou inadequados ou de preços exagerados. Perfeito. Isso reflete no atendimento, né, do público de uma forma geral, né? Porque se uma pessoa está solicitando um procedimento e vocês detectam, né, esse exagero ali no preço de alguma coisa, com essa economia, obviamente, o plano, né, consegue se sustentar também para continuar atendendo a todo mundo que está ali como beneficiário. Muito bem, né? ótimo. O nosso próximo tema aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade do plano, né, e sua capilaridade. E eu vou seguir aqui com uma pergunta para o Sérgio novamente, né? Existe, né, o medo de que o PAS-BC, né, acabe e vire tudo CACI. A gente até começou, o Rodrigo citou isso numa das perguntas lá no início, né, falando exatamente sobre essa questão da descentralização. Então, acho que possivelmente pode ser que alguns dos beneficiários tenham essa dúvida, né? Então, podemos reforçar que a CACI é um complemento, né, que o BC Saúde sempre manterá, né, na sua rede própria de qualidade, como a operada, né, pela AMHPDF em Brasília, ou existe algum risco de realmente, né, que isso aconteça, tipo, não vai existir mais o plano e vai virar tudo CACI ou virar um outro plano? As pessoas... Vocês colocaram, Daniela, um monte de sopinhas de letras, né? Para interpretar essas sopinhas aí, porque eu sei que os nossos beneficiários têm esse medo, e eu vou ser sincero com você, é um medo legítimo. Sim. Todos nós temos, poxa, o que é isso? Eu tenho uma carteirinha CACI, está migrando para CACI, como é que funciona isso? E a MHPDF, eu nem sabia que tinha essa tal de MHPDF. Então, assim, primeiro é importante colocar que
nós não contratamos a Cassi do ponto de vista assim, olha, Cassi, eu vou te pagar R$ 2.000 por mês pelo beneficiário Sérgio, R$ 3.000. A gente está pagando para a Cassi os custos operacionais que ela tiver com a rede credenciada dela. É como se fosse a nossa rede credenciada. Então, na verdade, você tem que pensar assim que é uma extensão de credenciamento. Hoje eu não credencio o hospital X, a Cassi tem credenciado dela o hospital Y. E eu vou pagar para a Cassi o que ela paga para o credenciado Y, e mais uma taxa de administração, que é de 11%. Então, na verdade, eu não estou contratando a Cassi, estou remunerando ela pelos custos operacionais. E por que isso é importante? Porque amplia a minha capilaridade. Sim. Veja só, isso é um plano, nós somos um plano de 28 mil vidas, Linaldo, 28 mil vidas. No DF, 13 mil vidas. A Cassi tem 1 milhão de vidas, 1 milhão e 200 mil vidas. Só de beneficiários próprios são mais de 600 mil. Os outros 600 são de convênios como ela tem com a gente. Sim. Ela não tem só com o Banco Central, ela tem com o Ministério Público Federal, ela tem com o SERPRO, ela tem com várias entidades. Isso é bom, a gente fortalece a Cassi nessa parceria porque aumenta o poder de negociação deles para com o mercado. Para a gente é bom que é uma segurança, porque nós queremos sempre ter a nossa rede, negociaremos a nossa rede, mas você tendo a Cassi, você amplia as opções dos nossos beneficiários. Eu não vou conseguir credenciar todos os médicos que nossos beneficiários desejam, não vou conseguir credenciar todos os hospitais que nossos beneficiários desejam. Aliás, a gente não tem massa crítica para isso. Imagine chegar numa cidade como o Rodrigo mencionou, Belém, tem 400 beneficiários. Quantos credenciados vão dizer assim, poxa, eu vou me credenciar com você para atender um beneficiário por mês? Então, a gente tem que focar nos credenciados estratégicos, aqueles que nos atendem bem, fazer o possível para ter eles do nosso lado, mas nós precisamos de parceiros. Tanto isso é verdade que existe um grande parceiro que a pessoa nunca se deu conta. Aí entra a MHPDF. O que é a MHPDF? A MHPDF é uma associação de médicos, de clínicas, de laboratórios que viu uma oportunidade. Ela falou assim, poxa, aquela clínica só atende a um beneficiário do BC Saúde, só atende a um beneficiário dos Correios, só atende a um beneficiário do STF. Eles não vão conseguir saber todos os sistemas que essas operadoras de saúde utilizam. Deixa eu me especializar em faturamento, eles se associam com a gente, eu faço trabalho para eles. Então a gente tem na MHPDF mais de 7 mil médicos, clínicas e credenciados que o médico se preocupa em atender o serviço médico. O faturamento, ela passa para a MH que fatura contra a gente. Então, às vezes você nem sabe, Linaldo, que ele é a MHPDF. Eu já passei por isso. Você vai no cardiologista, ele te atende, você pergunta assim, você atende o Banco Central? Atendo. Você vai lá, vai ser consultado, ele vai fazer seu exame e depois quando chegar a conta, a fatura, você vai ver lá a MHPDF. Eu já vi. Então veja, essas parcerias, Daniela, têm que ser ampliadas. A gente tem que ampliar porque é muito difícil você viabilizar, às vezes, um credenciado que atende só um beneficiário nosso, 2, 4. A complexidade, o pessoal até fala, não está no assunto nosso, a burocracia do nosso programa. Às vezes não é burocracia, às vezes as documentações são muito simples, mas para entrar no sistema e colocar aquelas documentações, a burocracia é a dificuldade de entrar no sistema e escrever a sua demanda. Então, os profissionais médicos têm, às vezes, só o médico e a secretária. O médico e a secretária, como é que eles vão faturar contra a gente? Então, essa tendência, Daniela, de ter mais parcerias, a gente tem que ampliar. A gente tem que ir além da Cassi. A gente tem que encontrar outros parceiros além da MHPDF. A gente tem que encontrar a MHPDF da Bahia, a gente tem que encontrar a MHPDF do Rio de Janeiro, se tiver. A gente tem que ampliar as nossas opções. E até faço a reflexão para vocês, é que quando a gente viaja para o exterior, Linaldo, você viaja e você leva apenas o seu cartão Visa, correndo o risco dele não ser aceito, ou você leva o Visa, o Elo, o Wise e ainda leva um pouquinho de euro no bolso. No bolso, qualquer coisa, né? O nosso programa, Daniela, tem que ter isso, tem que ter opções para o nosso beneficiário ter uma rede de credenciados. Então, a nossa estratégia não é terceirizar a carteira, não é vender a carteira, é dar opção para o nosso beneficiário. Maravilha, pegando esse gancho aí em relação à capilaridade, eu quero dirigir uma pergunta agora ao Rodrigo.
em relação a explicar a mágica financeira, né, de oferecer realmente a rede Cassi, né, como o próprio Sérgio falou um pouquinho para a gente aqui, mas oferecer isso para o beneficiário por apenas R$ 22, né, enquanto no mercado o valor ultrapassa os R$ 4.000. Então, vale a pena para todos os beneficiários, né, do BC Saúde ter mais essa opção também. Como que você enxerga essa questão? Isso aí, na realidade, vai acabar complementando a resposta do Sérgio, que é o seguinte, não é exatamente uma mágica, né? Mas é o seguinte, quando você contrata um plano de saúde, você está contratando uma entidade para pagar as suas despesas junto aos médicos, hospitais, esse negócio todo. Nesse caso, quem paga as nossas despesas, quando nós utilizamos a Cassi, não é a Cassi, é o PAS-BC, continua sendo o BC Saúde, certo? Então, como o Sérgio colocou, é apenas para utilizar a rede deles, certo? É bom para eles por quê? Porque no mercado de saúde, e eu acho que nos demais também, você vale quanto você paga. Se você paga muito, você tem um valor grande. Se você paga pouco, você vale menos. Então, quando ele agrega 28 mil vidas, no nosso caso, porque ele paga ao credenciado e a gente ressarce com os 11% que o Sérgio falou. Certo? Então, o poder de negociação dele junto a esse prestador aumentou, porque ele agregou pessoas. Agregou pessoas para utilizar esse credenciado. Sim. E para a gente é bom porque é o seguinte, as pessoas acham que por que não credencia? Credenciar não é pegar uma ficha e acabou, não. Existe todo um trabalho. Existe um custo operacional, logístico, uma série de acompanhamento, de avaliação, de você ter uma rede credenciada. Não é de graça, não é simplesmente falar assim, tá bom, inscrevi Só lá. ficha. É um trabalho muito grande, tá, de acompanhamento, esse negócio todo. Você consegue ter essa rede ampliada sem os custos, mas principalmente, no nosso caso, gerando a viabilidade. Porque, como o Sérgio colocou, é o seguinte, com 28 mil vidas, nós temos 570 municípios. Como é que eu vou credenciar? Quer dizer, imagina eu credenciar isso em todos os municípios. Como é que eu vou escolher? E aí, às vezes, tem uma pessoa que mora na fronteira. Aí eu vou ter que credenciar, não é uma pessoa, eu vou ter que credenciar todas as especialidades para essa pessoa ser atendida. Ninguém vai querer. Então, é uma inviabilidade operacional. Então, o que esses R$ 22 pagam? Pagam os 11% da taxa de administração. É para pagar os 11% da taxa de administração. Mas como a Cassi, em geral, ela tem um maior poder de negociação que a gente, o que ela paga ao credenciado é um pouco menor do que a gente, então fica mais ou menos no 0 a 0 na questão do custo. Sim. Mas é um ganha-ganha, como a Jana aqui, o Sérgio, é um ganha-ganha porque é bom para eles, é bom para o plano e é bom para o beneficiário. Sim. Tá? É bom para o beneficiário e não existe obrigação nenhuma de continuar. Só que é uma coisa, né? Depois que você pega a coisa boa, você não quer largar mais, né? E eu acho que as pessoas que estavam resistindo um pouco, você perguntou se valia a pena, né? Eu acho que vale. São R$ 22 para você poder falar assim, eu tenho 2 planos e pago por um. Por quê? Plano é credenciado. Então eu aumentei a quantidade de credenciado e R$ 22, 2 cervejas, 4 refrigerantes, é muito barato. Sim. É muito barato para você ter mais um plano de saúde, tá? Então, à sua disposição. Eu acho muito barato. Maravilha. E seguindo aqui, Sérgio, é verdade que no futuro ainda teremos mais parceiros estratégicos para garantir que nenhum colega, né, fique sem atendimento, independente de onde more, pegando esse gancho aí que o Rodrigo acabou de citar, né, de uma pessoa morando na fronteira, por exemplo, e, né, enfim, uma cidade interior que às vezes tem uma dificuldade maior de encontrar, né, uma rede credenciada para atendimento. Então, vocês têm trabalhado nisso para trazer mais parcerias estratégicas nesse sentido? Daniela, antes de entrar na sua pergunta, deixa eu até fazer uma complementação que é muito importante. Hoje, a taxa da Cassi, que é de R$ 22, para ter essa facilidade a mais, está isenta por um período de 1 ano. Olha! Então, o pessoal recebeu, quem não recebeu o e-mail, aproveitar esse podcast para ficar de olho, que o Comitê Gestor aprovou uma isenção durante 1 ano desses R$ 22. Com que objetivo? Para a gente
enfrentar uma travessia do recredenciamento. Reinaldo, por uma obrigação legal que nós temos, que é a Lei 14.133, nós temos que recontratualizar toda a nossa rede. Fazer editais de chamamento e recontratualizar. Só para dar um exemplo, nós temos 2.500 credenciados. Todos esses 2.500 contratos terão que ser reassinados. Então, para não correr o risco dos nossos beneficiários ficar sem assistência nessas transições, Sim. que eventualmente pode acontecer, nós isentamos a taxa de R$ 22,00 da CACI por um ano. Claro, depois daqui a um ano vai voltar a taxa, a pessoa vai ter a chance de continuar ou de sair da Sim. CACI, mas isso é importante colocar, porque também a gente está ampliando a parceria, sim. A CACI, ela é ótima, mas cada cidade tem a sua realidade. Sim. A gente não pode achar que a solução, Linaldo, para Brasília é a mesma solução para Porto Alegre, Sim. a mesma para Belém ou a mesma para Fortaleza. Então nós temos realidades diferentes em cada praça. Eu acho que aqui em Brasília a gente está bem assistido, a gente tem a MHPDF, nós temos o próprio BC Saúde com a rede ampla, temos agora a CACI, que também tem outra rede ampla e que muitos credenciados vão se sobrepor, vai ter coincidências, mas nem toda praça é desse jeito, tem essa realidade. Tem praças em que a CACI é muito boa, mas não é a preferência da população. Você já ouviu falar de FACHESF, por exemplo? Já. A FACHESF que bom! A FACHESF é um plano de saúde que já foi de autogestão, restrito aos funcionários da CHESF, e que hoje é aberto e está atendendo Recife. Perguntando aos beneficiários de lá, quais são os melhores planos de saúde aqui? Aí falou, aqui a melhor é a FACHESF, a CACI e a Unimed. Eu falei, bom, a CACI a gente tem. Será que a gente precisa da FACHESP? Talvez. Sim. Seja um De complemento. repente, né? Por que não, se for possível, fechar no futuro uma parceria, procurar a FACHESP e saber se é possível, se eles tiverem essa modalidade de sessão de rede, que a gente Sim. usar a rede deles. Então, Daniela, a todo instante a gente está conversando com os parceiros para como que a gente pode ampliar as opções. Uma opção que sempre se ventila, por exemplo, mas que é sempre cuidadosa, a Unimed. A gente sabe que tem Unimedes que não são muito boas em vários estados. Não vou mencionar estados para não criar melindres. Para não criar. Não criar melindres. Mas eu posso dizer o seguinte, que a Unimed Fortaleza é muito boa. Sim. Os nossos beneficiários adoram. E a gente conseguiu viabilizar uma parceria com a Unimed lá. Então, lá em Fortaleza, os nossos beneficiários têm BC Saúde, CACI e Unimed. São 3 em 1. Quase aquela prática de ir para a Europa com 3 cartões, né? 3 cartões. Então, Daniela, a gente tem essa linha, mas a gente, como o comitê gestor, nos coloca. Vamos devagar, com cuidado, analisando cada situação, cada caso, o que economicamente é viável e sustentável para o nosso programa, o que é bom para os nossos beneficiários, como fortalecer a nossa rede própria. Sim. Daniela, muito importante essa mensagem. A gente não quer perder a nossa rede própria. Nós queremos ter a nossa rede, mas sabemos que nós somos pequenos. O que a gente consegue fazer com 28 mil vidas? Vamos fazer o melhor possível. Sim, maravilha. E nós vamos seguir agora falando de um próximo tema também muito importante, né, que são as negociações hospitalares e a questão do reembolso. O Sérgio até comentou, né, nas nossas primeiras perguntas aqui em relação a essa questão de reembolso. Então, eu quero seguir agora, Sérgio, falando sobre isso em relação à rede credenciada, né? Você acho que essa pergunta agora, inclusive, você vai continuar respondendo o que você já havia começado, né? Que você falou em relação a essa quantidade de ter 28 mil vidas, de ser um plano pequeno, né? Comparado a outros do mercado. E normalmente, às vezes, os beneficiários têm essa sensação, né? A nossa rede credenciada parece estar diminuindo e por isso a importância todas essas parcerias, né, que você citou. Isso é um reflexo, né, da concentração do mercado em grandes grupos e dificuldades impostas pela nova lei, né, 14.133 nas negociações. Ou como que vocês têm visto essa questão, né, do credenciamento ali e dessa sensação, às vezes, do beneficiário de parecer que a rede está diminuindo ao invés de estar expandindo, como você acabou de nos explicar em relação a essas parcerias, que isso acaba ampliando, né? Em várias praças, a pessoa, às vezes, tem 3 planos em um, né? Então, como que você vê essa questão aí das pessoas enxergarem a rede diminuindo ao invés de ampliando? Essa sensação que as pessoas têm de que a rede está diminuindo não é sensação.
ela é realidade. Uhum. Então, a gente vê que, primeiro, o mercado de saúde ele tende a se concentrar. Nós vemos grandes grupos aí no mercado, como a Redditor, Grupo Américas, Grupo Cora, Grupo Santa Catarina. São grandes grupos que fazem aquisição de outros, ou laboratórios, o Grupo Fleury, o Grupo DASA de laboratórios. Então, assim, é uma tendência à concentração do mercado. Isso também leva os médicos, os profissionais, a terem um desestímulo em aderir a planos de saúde. Veja que os planos de saúde, a maior parte dos planos de saúde de mercado, se a gente for ver uma Unimed, até a KC, Bradesco Saúde, qualquer um desses planos, eles vão pagar uma consulta médica de R$120, R$130. Nós pagamos R$150. Então, se nós pagamos até maior do que a média, mas isso não estimula o médico a permanecer no plano de saúde. A tendência é que os médicos, na sua maioria, tentem cobrar pelo particular. Sim. Aí é R$600, R$700. É a tendência do mercado, os profissionais saírem. Alguns ainda permanecem porque eles oferecem outros serviços, como exames que vêm associados. Você vai no cardiologista, tem a consulta do cardiologista, mas ele também tem o equipamento lá que vai fazer o exame, vai fazer o mapa, vai fazer o Holter, e ele compensa essa perda da consulta. Não é uma sensação, Daniela, de fato o mercado está tendo essa migração dos profissionais saindo de planos. Para nos complicar a vida, tem o nosso volume de pessoas. 28 mil vidas numa cidade pequena, numa praça pequena, vai ser distribuída 13 mil em Brasília, 1.000 pessoas em Fortaleza, 1.000 em Porto Alegre. Isso torna o volume baixo e desestimula o médico a continuar. Por isso que a nossa estratégia é de ter essas parcerias. Ao ter a parceria, a gente consegue manter a nossa rede. Sim. Como algumas vezes até de forma transparente, como a MHPDF. Se a gente não tivesse a MHPDF, provavelmente a sensação, não seria a sensação, a realidade dos nossos beneficiários, poxa, quem é que nos atende? Então, precisamos disso. Agora, adicionalmente, veio a 14133. A partir de uma lei de 2021, que estabeleceu uma data até 2023 de fim da 8666, e depois disso a gente teve um prazo de começar a migrar todos os nossos contratos. Então, nós estamos paulatinamente migrando todos os nossos contratos para o modelo do 14133. Então, por exemplo, nós já soltamos editais de chamamento de odontologia, especialidades não médicas que envolvem psicologia, fonoaudiologia, de atenção domiciliar, que é o home care, de laboratórios, de oncologia. Então, fomos soltando editais de chamamento que vai permitir recontratualizar a rede. E isso vai ser mais um agravante, porque nesse processo de negociação de preço, alguns credenciados podem não ter interesse de aderir àquelas nossas condições. Aí vocês podem falar assim, caracas, mas você pagava 100 para um credenciado. Você vai fazer um edital de chamamento, vai pagar 80? Por que não mantém 100? Porque, Linaldo, o que acontecia antes? Eu tinha vários contratos e às vezes eu pagava 100 para um, 120 para outro, 130 para outro e 80 para outro, porque eu tinha mais de 2.500 contratos. E o edital de chamamento, ele traz todo mundo para uma régua legal. Sim. Eu não posso pagar mais para você do que para a Daniela se você não tiver uma acreditação diferenciada. Você tem que ter uma razão legal para poder receber mais. Sim. Isso faz com que eu tenha que escolher o preço justo e alguns vão ficar fora. Então, Daniela, essa tendência da 14133 de afastar mais credenciados é uma realidade. Sim. E para enfrentar isso, a gente vai resgatar aquela palavra que a gente usou. A CACI é um head para a gente nessa travessia. Perfeito. Ao ter CACI, a gente garante que ninguém vai ficar desassistido. Maravilha. Ótimo, e eu queria voltar até num tema que você entrou um pouquinho lá no início, né, falando sobre o livre escolha, né? Por que o ressarcimento é baseado na tabela do BC Saúde e não no valor que eu paguei ao médico, né? A tabela de reembolso hoje é igual a que pagamos aos credenciados? Acho que isso é uma dúvida que as pessoas normalmente costumam ter, né? Sim, então, e aí eu resgato até um pouco da fala da questão anterior. Nós tínhamos vários contratos, como ficou claro de inferir, né? 2.500 contratos, imagine preços diferentes de laboratórios, preços diferentes de médicos, de dentistas, tudo isso no princípio, né? Muitos preços diferenciados. Aí eu pergunto, naquela época, como é que eu pagaria um reembolso com contratos tão diferentes? Exatamente. Era um valor médio? Era o menor valor? Era o maior valor?
Então, isso causava muita confusão. O que eu posso dizer para vocês é que tinha uma referência. Essa referência era atualizada, mas essa referência às vezes era maior do que alguém que a gente pagava para algum credenciado, ou muitas vezes era menor do que de outros credenciados. Sim. À medida que a gente solta os editais de chamamento, a gente passa a pagar exatamente o que a gente paga para a rede credenciada. Isso já acontece, por exemplo, com odontologia. O nosso reembolso de odontologia é exatamente o mesmo que a gente paga para a rede credenciada. O nosso reembolso de especialidades não médicas é exatamente o mesmo que a gente paga para a rede credenciada. E por que a gente não pode pagar mais? Por que eu não posso pagar 600, 400, 800? Pelas mesmas razões legais que eu coloquei. Se eu estou pagando, se eu só tenho um edital de chamamento em que eu tenho que pagar aquele valor, e aquele valor é referência de mercado, é uma referência lógica, eu consegui credenciar, qual é a justificativa legal que eu vou utilizar recurso público para dizer, não, eu vou pagar R$600 porque foi livre escolha. Eu passo a ter uma referência legal. Sim. O meu edital de chamamento é a minha referência legal. Eu tenho que pagar aquilo que a lei deixou eu licitar. E para vocês saberem um pouquinho, Linaldo, todo o processo de edital de chamamento segue o rito de uma licitação. Para os nossos colegas, todos que foram servidores do banco, que são aposentados, sabem direitinho como é que é todo esse processo de licitação. E a gente tem que colocar nos sistemas do governo, no Comprasnet, colocar toda a documentação. O credenciado tem que cumprir toda a legislação, tem que apresentar o registro, os registros da prefeitura, defesa civil, Sim. sanitária, corpo de bombeiros. Se não tiver com a documentação, a gente não consegue credenciar. Perfeito. Agora, seguindo aqui ainda em relação a essa questão de pagamento, mas assim, acho que do outro lado da moeda, né? A gente está falando aqui do beneficiário solicitar um reembolso, mas eu quero direcionar uma pergunta para o Rodrigo agora, em relação à percepção assim, de que o PAS-BC demora, né, a pagar os médicos, se muitas vezes o atraso é do próprio hospital em enviar a conta, né? Às vezes, anos depois do atendimento. Então, o Sérgio até falou sobre a questão dessa percepção, que não é só uma percepção, mas essa diminuição da rede credenciada, porque o médico às vezes não quer atender. Eu vou atender uma consulta de 100, 120 reais, enquanto eu posso cobrar 700 particular, né? Só que aí existe essa questão, né? Eu também não vou me credenciar ao plano, porque o plano demora a me pagar. Mas existe o outro lado, que é a demora no envio também, né, da conta, né, da documentação para poder receber. Como que funciona essa parte para vocês? Nesse caso é percepção mesmo, não é realidade, tá? O PAS-BC ele paga, o Benefício Saúde ele paga no mesmo prazo que os outros planos pagam. É 30, 40 dias depois de você ter a documentação completa. E existe uma diferença entre atendimento e documentação completa. Tá? Porque você atendeu agora, muitas vezes, se é uma clínica, um médico, muitas vezes ele junta vários atendimentos para depois encaminhar para o plano. E quando é hospital, pode acreditar que é verdade, eles esquecem, não raras vezes, na gaveta, por 1 ano, 2 anos. Às vezes eles demitem alguém, a pessoa vai lá, esconde de propósito, aí você olha, achei essa fatura aqui de 2 anos atrás. E não é porque 1 milhão, 2 milhões, não são faturas baixas, não. Tá? Então, o que acontece? Ele te atendeu hoje, ele tem 120 dias para poder encaminhar para o plano de saúde. Sim. Com mais os 30, 40 dias, nós já chegamos em 150. Isso todo mundo cumprindo o prazo. Né? E tem a questão do esquecimento. Né? Então, o que acontece? Desculpa. O ideal é que a gente tivesse uma coluna lá dizendo o seguinte, data de entrega da documentação completa, porque é a partir daí que você... É a mesma coisa da autorização, vamos dizer assim, né? Sim. É a partir daí que você pode contar o prazo. Nós não temos essa coluna e o participante olha lá, poxa, me atendeu aqui hoje, 6 meses atrás, está pagando agora, que é um absurdo. Só que o prestador ele demorou, ou ele demorou para encaminhar, ou ele encaminhou, foi devolvido e ele teve que encaminhar novamente. Sim. Porque só pode contar o prazo a partir do momento que está tudo completo. Né? Então não dá para... e é coisa tão comum, tá? Que atrapalha o plano. Quer dizer, é ruim para o prestador, Sim. porque ele demora para receber,
E é ruim para o plano porque ele perde o melhor auditor que ele tem, que é o participante. Agora, por quê? Você se lembra qual foi, aparece lá, consulta 2 anos atrás? Você vai se lembrar? Ainda mais se for procedimento médico, aqueles nomes complicados que a gente não entende nada, né? Então, é ruim para a gente porque perde o auditor, Sim. o participante, é ruim para ele, tá? E a coisa é tão comum que eu não sei como é que está esse projeto, mas existe um projeto de colocar multa por casos de atraso, porque para a gente é ruim atrasar. É ruim que ele atrase a entrega. Tá? Então, você vai começar, sei lá, com 10, 15%, se você perdeu 120 dias, até 100% com 5 anos, porque aí prescreveu. E isso impacta também, você falando de uma fatura de 1 milhão, você está contando com aquele pagamento ali para esse mês, de repente ele vem 2 anos depois e acumula com outros. E isso gera um outro problema, que é o seguinte, por exemplo, esse ano, se não me engano, nós pagamos 60 milhões de anos anteriores. Estavam previstos 60 milhões, de ano anterior a gente acabou pagando 45. Pois é. 45. Isso de fatura de anos passados. Entendeu? Então, isso é ruim, porque você perde a capacidade de controlar o fluxo de caixa. Quanto eu vou precisar ano que vem? Eu não sei. Depende de quanto chegar de conta do que ficou para trás. Então, realmente, o prazo, ele é uma média, tá? Dependendo do plano, entre 30 e 45 dias. Por que é entre 30 e 45 dias? Porque você não paga todo dia. Você paga uma vez para cada quinzena, uma vez por mês. Tem plano que, por exemplo, TST, eu sei, ele paga uma vez por mês. Tudo que entra até o dia 5, ele paga no dia 10 do mês seguinte. Se entrar no dia 5, é um prazo. Se entrar no dia 6, tem mais 30 dias aí para poder. Então, o prazo é similar, tá? E nós estamos trabalhando para quê? Para incentivar os hospitais e médicos a mandarem dentro do prazo, que para a gente é bom. Tá? O nosso problema, não tem um problema de caixa. A questão que a gente tem que avaliar é a questão atuarial, é a questão lá na frente. O caixa está tranquilo. Perfeito. E agora, seguindo aqui para o nosso último bloco, né? A gente vai falar aqui sobre um próximo tema, que seria as facilidades digitais e a segurança. E eu quero dirigir essa primeira pergunta aqui desse bloco ao Sérgio, né? Uma dica, né, de ouro aí do Sérgio, por que devemos manter, né, fotos ou uma versão das carteiras digitais CACI e BC Saúde, né, no bloco de notas do celular para emergências, né? Antigamente a gente recebia, né, tudo impresso, hoje em dia com a digitalização, enfim. Com todos os aplicativos, a gente não tem recebido mais nada de forma impressa, inclusive as próprias carteirinhas do plano, né? E às vezes acessar ali no momento de emergência, a pessoa pode não conseguir por diversos motivos, né? Internet, uma série de questões. Então, qual seria a importância de manter, né, realmente essas carteiras digitais ali salvas, né, no celular, talvez no próprio bloco de notas? Pô, Nayara, vou até fazer uma analogia, por exemplo, todo mundo aqui usa o celular, virou a segunda pele da pessoa, né? E muitas pessoas não andam nem mais com a carteira física de motorista. Sim. E fica pensando assim, o que vai acontecer comigo se eu for parado por um guarda de trânsito e meu celular estiver sem bateria? Pois é. Então a gente toma as nossas precauções. Ou a gente colocou a carteira de motorista no telefone da esposa, compartilhando de alguma forma, ou vai estar com o carregador ali do lado. Então, porque eu mesmo não ando com carteira física, eu ando só com o meu celular. Por acaso, eu não sei se o guarda vai aceitar ou não, eu coloquei a foto da minha carteira no meu relógio, tá? Para ter um plano B. O mesmo se aplica à carteirinha. E a gente tomou como precaução informar para toda essa rede credenciada que não somente a carteirinha física deve ser aceita, como também a carteirinha digital que aparece no aplicativo, como qualquer versão digital que esteja salvo no bloco de notas, salvo como fotografia, ou até se você imprimir e levar impresso. Então, eu particularmente já passei apuros. Eu fui no Saving fazer uma consulta, fui ligar o aplicativo e o aplicativo naquele momento estava fora do ar. Pode acontecer. Eu falei, como é que eu vou ser atendido? Eu tinha salvo a minha carteirinha no bloco de notas. Não só tenho a minha, como de todos os meus dependentes, porque às vezes acontece com a minha dependente de ter esquecido. A minha mãe, que é idosa, por exemplo, tem 80 anos,
Ela sabe usar o aplicativo, sabe abrir a carteirinha, mas se ela me ligar, filho, deu problema aqui, não entrei, eu estou com a carteirinha dela no digital, mando para ela por WhatsApp. Então, eu acho que é uma medida muito, assim, conservadora. Prudente, né? Prudente, você mantém a carteirinha como no bloco de notas e até em fotos, e com isso você tem certeza que se a tecnologia estiver fora, você vai estar coberto. Só um detalhe, a nossa carteirinha física a gente ainda tá enviando, tá? A gente não descontinuou ela. Ela, mesmo um beneficiário que entrar agora, nesse mês, ela vai receber uma carteirinha física. Vai demorar um pouquinho, 2, 3 meses, que a gente precisa juntar os lotes. Sim. Mas a da Cassi, por exemplo, não. A Cassi não tem mais a carteirinha física, é só digital. Então eu recomendo que o pessoal tire a sua impressão digital, a sua versão digital da Cassi, mantenha no bloco de notas, no bloco de fotografias, mantenha a nossa também. Agora, talvez no futuro próximo a gente descontinue também a física. E por que a física, o envio da física está sendo tão desnecessário? Porque a gente também nós estamos sendo muito nômades, Linaldo. O nosso endereço, por mais que a gente tenha a obrigação legal de atualizar nossos endereços, que a gente vê na prática que os nossos beneficiários às vezes não atualizam os endereços. O índice de devolução de carteirinhas físicas é muito grande quando a gente manda para os endereços. Sim. Então, não só gera gastos desnecessários, como a pessoa, no momento que ela precisa, não tem a carteirinha. Perfeito. Então, a versão digital a gente consegue mandar por e-mail. Se ele ligar no atendimento, a gente consegue enviar por e-mail. A pessoa consegue baixar no aplicativo. Então, assim, temos que nadar junto, não podemos ir contra a maré. A gente, tem que aproveitar a tendência e só ser mais precavido. Perfeito. Falando um pouco agora sobre a questão de segurança, né? Então, Rodrigo, em relação a isso, eu como beneficiário tive problema ali com a minha senha ou uma dúvida sobre as regras, né, de funcionamento ali do meu plano de saúde. Por que o atendimento oficial, né, no caso o e-mail, o telefone oficial, é o único caminho seguro, né, especialmente por causa da LGPD e do sigilo médico, né? Por que os beneficiários devem se atentar a isso? É muito comum, né? A gente que é eleito, né? A pessoa mandar e-mail, ligar, e pensar, Rodrigo, tem uma autorização lá, dá para você agilizar para mim? Eu não, primeiro seria advocacia administrativa, não poderia, né? Mas mesmo o que acontece? Em função da LGPD, o PAS-BC não pode me dar nenhuma informação médica sua. Então, eu não tenho como ligar ou pedir para poder agilizar. O que a gente tem feito é orientar. Pessoal, olha, o caminho para você conseguir é esse, tá? E a verdade é que, por quê? Porque o pessoal do atendimento tem todas as informações. Porque lá atrás você não tinha essa informação, então ficou a imagem de que não adianta ligar para lá porque não vai conseguir resolver. Por exemplo, uma autorização. Você ligou lá no 3414 3900, ela vai saber onde está a sua autorização, o que precisa ser feito. Se você teve problema com senha, ligar para o DEINF, que é lá no 3414-2156, também você estando com o cadastro atualizado, com o e-mail atualizado, você vai dizer que esqueceu a senha, que perdeu a senha, que não está conseguindo acessar, ele vai mandar uma nova senha para você no seu e-mail cadastrado. Você não vai dizer o e-mail, ele vai mandar para o e-mail cadastrado. Então é importante ter o cadastro atualizado, tá? Mas o importante é, as pessoas que trabalham no atendimento, né, nesse telefone que é o geral, eles têm todo o conhecimento. Se você tem um pouco mais de tempo, eu, por exemplo, eu prefiro sempre mandar por e-mail. Por quê? Aí a pessoa vai fazer uma resposta mais estruturada, a chance de errar é menor, esse negócio todo. Mas se precisa de urgência, é o telefone. Se não precisa de urgência, o e-mail, você vai receber aquela resposta que eu falei, até 30 dias, mas a resposta não é em 30 dias, sempre é menor, tá? Sempre, para mim, nunca demorou mais que uma semana. Tá? E a LGPD veio aí justamente para evitar, porque da mesma forma que a gente está procurando ajudar uma pessoa, pode ser outra pessoa. Quantas vezes você já teve esse golpe, né, do hospital, né? Sim. Do exame, do falso exame, né? Que a pessoa diz que é do hospital, fala só, tem que fazer um exame e manda um Pix de R$1.000. Então, é para proteger esses casos. Às vezes atrapalha um pouco
nas pessoas corretas, Sim. mas é para proteger dos maus. Então, é ligar. Teve problema? Com qualquer coisa, liga no 3414 3900. Com exceção de senha, que você pode ligar lá no DINF, eles vão te orientar adequadamente. Maravilha. E em relação ao uso de ferramentas, por exemplo, como o autorizador externo e infraestrutura em nuvem, né? A questão do cloud. São para economizar, né? Em relação ao que o próprio Sérgio até comentou em relação à carteirinha, fazer a impressão de carteirinhas físicas e enviar tem um custo e às vezes a pessoa não recebe. Nesse caso aqui, usar essas ferramentas, elas são só para questão de economia ou também para garantir esse atendimento mais rápido e mais seguro para o associado? Sobre a questão do autorizador, eu vou falar, depois eu vou pedir para o Sérgio falar sobre o cloud, que ele está mais por dentro do que eu. Tá? O que acontece com o autorizador externo? É a menina dos olhos. Tá? É um projeto que começou no meu antecessor, ele andou bastante, que foi o Alexandre, mas não conseguiu implementar. Eu entrei, coloquei como prioridade também. Ela é demanda dos prestadores, dos funcionários e dos terceirizados. Você vai dizer, prioridade zero, o que você quer? Eu quero o autorizador, porque vai facilitar muito o trabalho lá interno. Tá? Então, o que acontece? Começou com o Alexandre, ele não conseguiu terminar, eu coloquei como prioridade, estava andando bem, veio a pandemia, parou-se tudo, ficou para poder manter o plano de pé, porque a gente era um plano totalmente baseado em papel e teve que passar para o eletrônico. Porque quem ia querer manusear papel vindo de hospital na meio da pandemia? Ninguém, né? Então, nós tivemos que fazer uma mudança grande, então pararam todos os projetos. E agora está num nível, pelo que o Sérgio está colocando para a gente, que dessa vez eu acho que entra. E vai ser uma coisa que vai facilitar muito, porque, por exemplo, essa questão de e-mail, em vez de você mandar o e-mail, a pessoa chegar lá e verificar se está tudo ok, e ela reinserir no sistema, você vai inserir direto no sistema. Sim. Então vai ficar muito mais prático. Outra questão, tudo o que um auditor ou um técnico pode fazer, quem vai fazer é a máquina. O que a máquina não vai fazer? O que o médico faz. Tá? Então a avaliação médica vai. Então, por exemplo, que é a autorização administrativa, vamos dizer assim. Se você, qualquer um de nós pode fazer, então é a máquina que vai fazer com você. Está cadastrado? Está em carência? Isso aqui faz parte do rol? Perguntas objetivas, que é sim, não, sim, não, sim, não. Ele vai entrar e vai gerar a autorização imediatamente. Tá? E com algumas outras. Agora, quando entra na questão médica, se ele entrar, o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, isso aqui, para ele dizer não, passa pela pessoa no PAS-BC. Então é o seguinte, o sim é automático, o não tem que ser ratificado, porque o não é muito raro, então você não tem problema disso. O não tem que ser ratificado. Agora, com relação aí para a cloud, eu acho melhor o Sérgio falar. É importante os nossos beneficiários lembrarem o seguinte, o Banco Central é muito conservador, certo? E nós precisamos ser muito seguros. Temos que ter sistemas confiáveis, seguros, contra ataque de hackers. E com isso, o nosso sistema atual de saúde está dentro dos nossos servidores. Então, todo o nosso sistema de saúde está dentro o nosso RP está dentro dos sistemas do Banco Central, conversa com troca de arquivos com a nossa folha de pagamento, com troca de arquivos com o nosso sistema contábil, nosso sistema de pagamentos, tudo está interligado por meio de troca de arquivos. Não é uma coisa totalmente automática, como as pessoas imaginam. Tá? Os dados não são conversões de arquivos, até um pouco mais rudimentar. Mas existe essa conexão. E com isso, nós estamos dependentes da solução atual. Essa dependência faz com que soluções modernas de mercado sejam difíceis de ser incorporadas. Então, se tiver alguma inovação no mercado de saúde, alguma coisa, um novo sistema que avalie mais rápido, que traga uma facilidade tecnológica para o nosso beneficiário, até mesmo no aplicativo, a gente não consegue implementar de forma rápida. O próprio autorizador externo é reflexo disso. A demora de ter o autorizador externo também fala muito com essa dificuldade desse sistema interno, desse sistema interno que nós temos. Se nós tivéssemos um ambiente em nuvem, talvez essa transição fosse mais rápida. Mas nós sabemos que em algum momento a gente tem que migrar para isso, porque
o Banco Central não consegue funcionar sozinho. Não é viável ter um sistema que só atenda o Banco Central. Sim. Cada vez mais a gente precisa estar conectado com a solução de mercado. Um exemplo para quem conhece, vocês todos usam o Teams, por exemplo. O Teams, ele não está dentro do servidor do Banco Central, Sim. ele está em cloud. Ele está na solução, na cloud da Microsoft. Então, você pode estar em qualquer lugar usando o Teams e ele está ali disponível com as versões mais atualizadas possíveis. Nós precisamos de solução assim. Nós precisamos ter o nosso Teams da saúde, que Sim. funcione em qualquer momento, a todo instante, com as soluções, os recursos mais avançados. Então, essa necessidade e essa solução em cloud vai exigir uma grande transição. Não vai ser uma transição fácil, assim como o autorizador não foi, passando aí por 3 gestões, justamente por questões de segurança da informação, testes que nós temos que sempre efetuar, até ele ser aceito, até ele ser internalizado. E vamos ter que fazer a mesma coisa com a solução cloud. E quando ele tiver, aí as inovações entram de forma mais automática e a gente vai estar numa solução de mercado. Mas aí tem muito passo ainda pela frente, porque a gente tem que ver qual é a melhor solução em cloud. Não temos ainda a nossa preferência, temos que avaliar as opções de mercado. Sim. E aquilo que está mais alinhado, aderente às nossas necessidades de saúde. Maravilha. Nós estamos... Eu não sei se é cabível, mas quando eu ouvi essa última pergunta, Sim. eu fiquei me lembrando de um curso que nós estamos fazendo na ABAS de uso consciente do celular, né? Os idosos têm dificuldades de usar o celular. E os idosos também têm dificuldade de entender certos Sim. termos técnicos, né? Quando você fala assim, olha, o uso de ferramentas como o autorizador externo e a infraestrutura em nuvem, cloud, são para tal finalidade, né? As pessoas não entendem. Assim, a gente acabou de falar aqui, mas eu acho que se der tempo de dar uma palavrinha, Claro. melhorar, esclarecer melhor. O que é isso? Autorizador externo ajuda em que a mim que sou usuário? Ou ajuda só ao sistema do plano de saúde? É uma coisa que tem efeito sobre quem usa o plano ou não? É para melhorar. Faz aí uma analogia. Fazer uma qualquer. analogia, por exemplo, como é que funcionavam os bancos, já que nós somos bancários, Sim, de alguma forma. sim, pois é. Como é que funcionavam os bancos antigamente quando você precisava sacar dinheiro ou fazer transferência para alguém? Você ia na E boca ao do caixa, perfeito. você ia na boca do caixa e falava, seu Rinaldo, o senhor quer transferir o dinheiro para quem? A gente dava uma fichinha, Isso, você preenchia lá. preenchia na mão ali todas as informações, a Sim. conta, o Isso, valor, isso. assinava, o caixa olhava, conferia lá atrás, no armário Isso, metálico, exatamente. pegava o armário metálico, comparava a assinatura e falava, essa é a sua assinatura, É ele mesmo. carimbado, vou processar o pagamento e a transação era feita. Não era assim que funcionava? Exatamente. E como é que você faz hoje, Rinaldo? Você entra no aplicativo, digita os dados de quem você quer transferir no aplicativo. Sim. Então, fazendo analogia com o autorizador externo e com o que é hoje de autorização, a autorização atual é como se fosse aquele caixa anterior, porque Perfeito. o médico tem que mandar por e-mail, tem que pegar aquela folha de papel, aquele pedido, mandar por e-mail para chegar para a nossa equipe que vai analisar tudo aquilo. Olha só, é muito análogo a todo o processo de caixa manual antigamente. Perfeitamente. Agora você faz via aplicativo. O médico vai fazer onde? No computador. Ele vai pegar, em vez de ter que mandar por e-mail todo aquele pedido, ele vai digitar no sistema o seu procedimento, vai digitar tudo e o sistema faz a transação. É como se fosse um Pix médico. Isso. E dá para a gente falar para o nosso colega, olha, colega, explicando para vocês como é que isso funciona, os efeitos, as consequências positivas alcançam você. Dá para a gente falar isso para ele? Sim, alcança. Vai ser mais ágil o processo de autorização e em alguma medida... Menos erros. Menos erros, e quando a gente tiver com o processo todo consolidado, a gente vai poder inserir facilidades. Por exemplo, hoje você, para saber como é que está o seu processo de autorização, você tem que ligar no nosso atendimento, que é todo manual. Veja que todo o processo é manual. Vai o e-mail, vai para a equipe, essa equipe recebe aquilo, distribui a documentação, a papelada por e-mail, que tá, é tudo, veja, é tudo digital, mas não deixa de ser papelada eletrônica. Claro, Claro. Não está automatizado. A papelada está lá dentro do É computador. quase um papel na tela. É um né? papel na tela, tá lá circulando o papel na tela. E aí, fulano, como é que tá na minha autorização? Ele vai ver o papel na tela, como é que tá fluindo. Com o autorizador externo,
como é tudo eletrônico, a gente pode até dar a informação para o seu aplicativo no futuro. Você fala, como é que está o meu Você processo? próprio vê lá, né? Se Você for o vê, caso. o Pix foi enviado? Isso. O Pix voltou? Como é que está o processamento? Você manda o dinheiro para alguém, tá em processamento. Não tem isso? Assim, Às vezes acontece. Sim. você manda o Wise, por exemplo. Se você manda o Wise para alguém, vai estar dizendo, recebemos seu dinheiro. O seu dinheiro está sendo processado. O seu dinheiro está a caminho. Tá. O dinheiro chegou na conta. Perfeito. Então a gente pode, isso aí é o autorizador externo, fazendo analogia. O nosso autorizador externo pode fazer todo o passo. Perfeito, gente. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho e eu gostaria de pedir a cada um de vocês, né, que deixasse uma mensagem final aqui para o nosso público, né? Ao Sérgio e ao Rodrigo, que deixasse uma mensagem final aos beneficiários, né, do BC Saúde, mas também, né, ao nosso público da Abace, né? Afinal de contas, a gente está aqui gerando esse conteúdo para todo mundo, mas com esse foco também de atender, né, os associados da Abace, levar mais informação para eles, esclarecer um pouco mais sobre o funcionamento do BC Saúde, tirar essas dúvidas. Então, elas servem para todos os beneficiários do plano, mas com esse foco especial ali para a Abace hoje. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, né, do que vocês considerem mais importante em relação a essa questão do plano, o que as pessoas devem buscar em relação à informação. E também, depois, na sequência, o Perfeito. Linaldo deixou uma mensagem aí para o nosso público. Rodrigo, começa? Não, agradecer a oportunidade aqui. A gente tem procurado, né, nos diversos grupos de WhatsApp, um para cada regional, esclarecer algumas dúvidas, mas o número de mensagens é muito grande e muitas pessoas acabam não lendo a mensagem, então gera mais dúvidas. Aqui a gente procurou selecionar alguns pontos que as pessoas demandam mais, mas certamente tem uma série de outros pontos Sim. que a gente não abordou aqui, que a gente pode, em outras oportunidades, tá esclarecendo, né? Perfeito. A gente está à disposição para vocês, né? Eu acho que o nosso plano é muito bom. Eu acho que é uma das coisas que eu falo para as pessoas, né? Quando você aposenta, você só fala com duas áreas do banco: folha de pagamento e plano de saúde. Ambas estão no DEPS. Então, passe no DEPS antes de aposentar. Eu sempre falo pro pessoal, passe no DEPS, porque é lá. Porque hoje eu uso o plano muito melhor, porque eu Sim. sei como é que ele funciona. Então, eu tenho condição de usar muito melhor. Então, e se você entender o plano, fica mais fácil de você utilizar de uma maneira mais efetiva. Sim. Eu acho que tem que se interessar mais esse negócio todo. Maravilha. Bom, o que eu tenho a dizer para os nossos ouvintes é que nós, servidores, nós também somos usuários do BC Saúde. Eu sou usuário do BC Saúde. Os meus chefes de divisão que cuidam do programa são do BC Saúde. Quem cuida da regulação, autorização é do BC Saúde. Cada um, tem uns que estão cada um em um estado. Então nós temos servidores que estão no Rio de Janeiro, que têm pais no BC Saúde. Temos servidores em São Paulo, em Curitiba, que estão no BC Saúde. Nós cuidamos do BC Saúde com carinho. Nós entendemos que ele é o nosso maior patrimônio. É um patrimônio que a gente precisa e gosta dele, porque cuida da nossa saúde. E podem ter certeza que a gente cuida do BC Saúde, Linaldo, com muito carinho, mas sempre respeitando um tripé que eu falo que a gente tem, que eu fui em todas as regionais e eu falo, olha gente, a gente tem que cuidar de 3 tripés aí, que é o tripé da qualidade. A nossa regulação tem que analisar o que é realmente necessário, correto e adequado. O tripé da legalidade, porque nós temos que seguir os regulamentos, não podemos ter pessoalidade no nosso programa. Nós temos que agir conforme as regras, conforme as normas. E o tripé da sustentabilidade. Temos que fazer com que o nosso programa seja viável através das boas práticas. A vida, eu vou usar uma frase de um diretor, que eu gosto muito desse diretor, ele fala, a vida não tem preço. A vida não tem preço, mas a saúde tem. Sim. A saúde tem preço, a gente tem que cuidar muito em todos os sentidos. Então a gente está sendo muito diligente, muito cuidadoso e com muito carinho cuidando da perenidade do nosso programa. E ele vai ser perene sim. Isso, com as nossas maiores forças, o nosso programa tem vida longa. Eu
encerraria a participação primeiro agradecendo muito, né, a disponibilidade do Sérgio e do Rodrigo de virem até aqui e participarem dessa gravação conosco. A gente acha que o podcast é uma ferramenta muito interessante porque transmite agora para as pessoas essas informações e conhecimentos e disponibiliza. Isso fica lá gravado eternamente, né? Sim. Claro que as coisas mudam, pode ser que daqui a 2 anos alguém vá assistir, já não seja a mesma informação que vocês passaram agora, mas está disponível, né? Agradecer muito a eles isso. E de vez em quando as pessoas perguntam para mim lá na ABAS, será que a ABAS não poderia fazer algo mais, assim, como se fosse intermediando, né, entre o programa de saúde do Banco Central e eles associados, nós associados, né? Uhum. Fica no ar essa pergunta para a gente depois, se for o caso, conversar mais com vocês e ver em que medida a ABAS poderia contribuir para esclarecer uma série de questões que a gente sabe que realmente existem na prática, né? A gente viu aqui que foram feitas algumas poucas perguntas, né? E nós demoramos um bom tempo para respondê-las, né? Sim. Porque as dúvidas são realmente muitas. Nesse finalzinho, quando o Sérgio falou sobre essa última parte da tecnologia, né, ajudando a gente a vencer alguns obstáculos, né? Eu me lembrei que em nossa primeira conversa com ele e com o Rodrigo, eu fiz menção ao aplicativo do BC Saúde. E o Sérgio chegou até a brincar que me parece que a Cassi tem um aplicativo que funciona muito bem. Não sei se é isso mesmo ou não que você Sim, chegou a mencionar, isso, né? isso. E você quase que falou assim, poxa, seria um sonho para a gente ter um aplicativo tão bom. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia os aplicativos resolvem quase tudo, né? Sim. Aquele exemplo da transferência financeira que você falou, eu entro no aplicativo do banco, chego, seja qual for o banco, faço um Pix, faço um pagamento em questão de segundos, né? Eu noto muito na prática pessoas sentindo falta de onde buscar. Terminam recorrendo ao 3414-3900, não é isso? Telefone, mas claro que se tiver com o celular na mão e o aplicativo conseguir ser o instrumento principal de consulta, seria muito bom. Então, eu coloco a base à disposição para qualquer tipo de entendimento que possa haver entre nós, que facilite levar a informação para o associado, que é um grupo grande de mais de 700 pessoas. Maravilha, eu quero agradecer a presença de vocês, né, de Sérgio Caracas, Rodrigo Colares, José Linaldo aqui no podcast da ABAS de hoje. E quero deixar aqui o nosso muito obrigada, né, a você que está nos acompanhando aí também. Hoje nós mostramos que o BC Saúde é uma construção coletiva entre gestão e associados. E desmistificar esses processos é a melhor forma de garantir que o cuidado continue atravessando o tempo. Então, até o nosso próximo episódio e eu espero que vocês aproveitem todas as dúvidas, né, que foram tiradas aqui hoje.